Boa noite, meus irmãos e irmãs. Queremos iniciar nossa live de hoje, nossa terceira live neste mês de maio, neste mês dedicado à Virgem Maria. Quero já de antemão saudar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aí, né? Todo o pessoal que está nos saudando, nos dando boa noite, pedindo a bênção. Então que Deus abençoe a todos que desde já nos acompanhem em mais esta live, em mais este momento de partilha, de estarmos nos aproximando, não é, das belas verdades que Deus nos revela acerca da Virgem Maria. Então, mais uma vez, o meu boa noite e o meu Deus abençoe, a minha bênção a todos os que nos acompanham já nesse momento e também aqueles que logo mais estarão nos acompanhando. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Virgem Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, dando início hoje à nossa terceira live, esse terceiro encontro nosso, onde nós estamos aprofundando um pouquinho mais sobre a espiritualidade acerca da Virgem Maria. Nós estamos estudando esta obra do Fulton Sheen. Como expliquei no nosso primeiro encontro, a obra em si ela é dividida em duas grandes partes e nós subdividimos cada grande parte em mais duas. Então nós entramos neste terceiro encontro na segunda grande parte, né? Então é interessante, a primeira grande parte tinha como título A Mulher que o Mundo Ama. Então Fulton Sheen ele procura explicitar o máximo possível as verdades da nossa fé, né? Investigar e nos ensinar o máximo possível das verdades da nossa fé acerca da Virgem Maria. Então, é um convite a olharmos para a Virgem Maria e a contemplarmos nela os mistérios, a beleza dos mistérios de Deus. E num segundo momento, né, o título dessa segunda parte, dessa segunda grande parte é O Mundo que a Mulher Ama. Então, agora Fulton Sheen nos convida a olharmos para este mundo que a Virgem Maria ama, olhar para a condição que se encontra este mundo e procurar aqui aprender com a Virgem Maria o que nós podemos fazer, não é, através dela, através deste amor, dessa veneração à Virgem Maria, o que pode ser feito para melhorar este mundo que nós vivemos, não é, para que este mundo ele viva mais segundo a vontade e o coração de Deus. Então, diria que essas nossas duas lives, a de hoje e a da próxima quarta, serão um aspecto mais prático da nossa própria vida espiritual. Eu diria talvez um pouco assim de um exame de consciência particular nosso, mas também um exame sobre como anda o nosso mundo, não é? Como está a situação do nosso mundo e o que nós somos convidados a fazer, a aprender com a Virgem Maria. Então, entrando nessa segunda grande parte, o primeiro subtítulo que o nosso autor nos traz é Homem e Mulher. Nessa parte, Fulton Sheen ele procura colocar, não é, situar a situação, desculpem a redundância, não é, mas colocar a situação do homem e da mulher
sociedade de hoje, como que o homem e a mulher são vistos, se veem, agem, e por isso como que o homem e a mulher hoje constroem a sociedade, o mundo como ele é, não é? E aí ele vai encontrar, digamos assim, os nós, né? As situações que levam, já para adiantar, né, a decadência social que nós vivemos hoje. Então, logo no início, ele vai falar um pouco assim dessa diferença do homem e da mulher. A diferença na relação homem-Deus entre as religiões orientais e o cristianismo é que o homem oriental se move em direção a Deus. No cristianismo, Deus se move primeiro para o homem. Então, ele na verdade introduz, recordando este que é um princípio que de fato diferencia o cristianismo das demais religiões. Não é? Em todas as outras religiões, especialmente as orientais, é o homem que vai à procura de Deus. Vamos pensar nas religiões onde o foco é a meditação, esvaziamento de si, como o hinduísmo, o budismo ou outras religiões. É sempre o homem que procura em primeiro lugar Deus. No cristianismo, o caminho ele é inverso. É primeiro Deus que procura o homem, não é? E procurando este homem, o homem é chamado a então corresponder a Deus. E dentro então desta realidade, desta perspectiva do Deus que vem ao nosso encontro, que nos procura, é que nós vamos compreender um pouquinho dessa diversidade que há na natureza feminina e na natureza masculina. Ele vai nos dizer o seguinte: para o homem compartilhar a natureza divina, Deus tem que descer ao homem. Esta é a encarnação. A primeira diferença na relação homem-mulher pode ser entendida em termos da distinção filosófica entre a inteligência e a razão, que São Tomás de Aquino faz, e que salvou os seus seguidores de cair em erros como os de Henry Bergson. A inteligência é maior do que a razão. Os anjos têm inteligência, mas eles não têm razão. Inteligência é rapidez de entendimento, e no domínio do conhecimento é mais bem explicado com os termos de ver. Quando a mente diz eu vejo, quer dizer que ela aprende, ela compreende. A razão, no entanto, é mais lenta, é mediata, em vez de ser imediata. Não faz nenhum salto, mas dá passos. As etapas de um processo de raciocínio são 3: a maior, a menor e a conclusão. Então ele coloca aqui vamos dizer assim, uma distinção mais filosófica, não é? Entre a inteligência e a razão. A inteligência é aquela captação rápida, eu vi, eu entendi, eu compreendi. A razão, ela olha, ela analisa, ela dá um passo de cada vez para depois concluir. Então, segue nos dizendo o autor: ao aplicar a distinção no homem e na mulher, é comumente verdade que a natureza do homem é mais racional e a da mulher mais intelectual, o que geralmente significa intuição. Então, pegando estes dois conceitos, analisando mais pelo lado então da filosofia, não é? A mulher, ela é intuitiva, há mais a questão da inteligência. Poderíamos talvez dizer que a mulher ela tem um espírito prático muito forte. Isso talvez se prova pelo fato que normalmente as mulheres têm uma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem, se ele tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, normalmente ele pode se enrolar, né? Então por quê? Porque o homem ele é racional, ele para, ele pensa, ele quer analisar, ele quer ponderar, ele quer uma coisa em cada lugar, enquanto a mulher não. Enquanto ela vai, como diz o ditado popular, assoviando e chupando cana ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito intuitivo, é da própria natureza, que Fulton-Sheen, diríamos assim, faz como que uma análise, na verdade, da natureza masculina e feminina. Então,
essa é a primeira diferença, digamos assim, que nós encontramos entre homem e mulher. A segunda diferença ele vai chamar a diferença entre o reinar e o governar. A segunda diferença está entre reinar e governar. O homem governa a casa, mas a mulher reina. O governo está relacionado à justiça. O reino está relacionado ao amor. Em vez de o homem e a mulher serem opostos, no sentido de contrários, eles mais propriamente se complementam, como o Criador planejou desde o princípio. Não é bom que o homem esteja só. Então, entra aqui essa questão do governar, né? Quando ele fala que é próprio do homem governar, é no sentido, não é, de que é o homem que provê normalmente as coisas da casa, enquanto a mulher é aquela que é a rainha, a que reina, a que tem um olhar mais profundo sobre as necessidades da família e do próprio lar, da própria casa. Ele segue dizendo: o livro do Gênesis revela que o pecado original criou uma tensão entre o homem e a mulher, e que a tensão é resolvida em princípio por homem e mulher no Novo Testamento, tornando-se uma só carne e um símbolo de unidade de Cristo e da sua igreja. Então, ele fala da realidade do pecado, que insere com a desordem, não é, que o pecado insere na natureza humana, insere como que uma tensão entre o homem e a mulher. E por isso que há aparência de uma certa ambiguidade, há aparência de um certo de uma certa contrariedade entre o homem e mulher, entre este governar e este reinar. E na verdade o que o autor quer dizer é que essa aparente contrariedade ela é resolvida pelo matrimônio, né? E por isso que o matrimônio ele é figurado no Novo Testamento como a união de Cristo e da igreja. É uma maneira de harmonizar essa situação que entrou num descompasso. Então essa é a segunda diferença. A terceira diferença é entre na verdade aqui entra uma característica, a de compreender que a mulher ela é considerada menos medíocre que o homem. Vamos entender bem isso. A terceira diferença é que a mulher encontra menos repouso na mediocridade que o homem. Quanto mais uma pessoa está ligada à prática, ao concreto, ao monetário e ao material, mais sua alma se torna indiferente aos graves valores, e em particular ao amante supremo. Então, o homem, por essa diferença, né, ele está ligado mais ao aspecto do governo, diríamos assim, ele está muito ligado às coisas práticas, não é, às coisas materiais. E isso faz com que, no sentido prático, o homem tenha uma tendência a minimizar as coisas que são sobrenaturais, e por isso também não é um distanciamento do sobrenatural e das coisas que são realmente importantes. A mulher, segue ele, tem uma maior medida do eterno e o homem uma medida maior do tempo, mas ambos são essenciais para o universo da encarnação, na qual a eternidade abraça o tempo em um estábulo de Belém. Então, a mulher, né, segundo o que o próprio Fundo Shin tenta nos trazer aqui, ela como que está mais aberta ao eterno, ela está mais voltada para as coisas do eterno, enquanto o homem ele está mais voltado para as coisas aqui do tempo. Mas o autor também procura deixar claro que essas duas realidades elas são necessárias, elas são essenciais. A gente não pode dizer, olha, vamos dispensar uma porque só essa aqui importa, né? Ele vai falar mais à frente, mas eu vou adiantar. É aquela comparação que nós encontramos no Evangelho na situação de Marta e Maria, não é? Quando Jesus está na casa, lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, que Marta reclama, olha, Senhor, não te importas que eu fique aqui trabalhando enquanto Maria está aí,
Jesus diz, olha, Marta, Marta, tu andas muito preocupada com tantas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Na verdade, essa passagem do Evangelho, ela não insere uma contradição entre a atitude do fazer e a do contemplar, mas ela ensina que é preciso haver um equilíbrio entre as duas. E, de certo modo, a gente pode até dizer que essas duas figuras, Marta e Maria, são um pouco aspectos da figura do homem e da mulher. E elas são essenciais no sentido de estarem juntas e de haver um equilíbrio, de estarem dosadamente e equilibradamente presentes na vida do ser humano. Depois ele coloca então uma quarta diferença, não é? Onde ele diz o seguinte: não pode haver um doador sem um presente. Isso sugere que a quarta diferença, o homem é geralmente o doador, a mulher é o presente. O homem tem, a mulher é. O homem tem um sentimento, a mulher é sentimento. Então, aqui ele procura assim ressaltar este aspecto mais do sentimento, algo que é mais próprio da mulher, mais próprio realmente do feminino, não é? E demonstra enquanto o homem ele é este que é o doador, né, aquele que faz para dar, né, como se o modo dele expressar o que ele deseja, o que ele quer seja externo, a mulher ela é mais intensa no sentido do próprio sentimento e na sua própria doação. Então, segue ainda o nosso autor. Ao multiplicar seus sacrifícios, ela parece ser menos heróica. Sua dissipação diária de energias vitais no serviço dos outros não faz um ato parecer extraordinário. Pode muito bem ser uma mulher seja capaz de sacrifício maior do que o homem, não só porque ela é um presente, uma rendição, mas também porque ao ver os fins em vez dos meios e o futuro em vez do presente, ela enxerga a pérola de grande valor pela qual os bens inferiores podem ser sacrificados. Então entra assim esse aspecto de que a mulher ela seria capaz, não é, de um sacrifício maior também por olhar à frente, não é? Mais uma vez uma comparação com o Evangelho, não é? Ela sabe que vale a pena vender tudo para comprar aquele campo, porque ela sabe que há um tesouro de um valor inestimável nesse campo, né? Segue então dizendo o nosso autor: estas diferenças, ele vai agora encaminhar para a conclusão dessa parte, né? Essas diferenças não são opostos inconciliáveis, ao contrário, são qualidades complementares. Então aqui, Fulton Sheen ele vai procurar demonstrar, né, ele bota assim, como que numa balança, essas diferenças que existem entre o homem e a mulher, não para colocarem os dois num jogo de briga, de disputa, mas na verdade para mostrar como o homem e a mulher eles devem caminhar no sentido de complementação. O que é o matrimônio senão que um complemento? Não é? Um complemento entre um e o outro, entre o homem e a mulher. O que falta em um deve ser abundante no outro, né? E quando isso acontece, há então essa sincronia, né? Um completa o outro, um se dá ao outro, um se doa ao outro. Então essa é a ideia que o autor procura nos passar, né? Quando ele trabalha esses pontos acerca das diferenças entre o homem e a mulher. Pois bem, agora olhando para a situação do mundo como um modo, o nosso autor ele vai procurar encontrar onde o homem e a mulher erraram, ou poderíamos dizer o homem e a mulher erram, né?
Então, ele como que coloca duas grandes crises, não é, que o mundo viveu e vive, para fazer então uma espécie de análise onde há a falha do homem e da mulher. Em primeiro lugar, ele toma a maior crise de todas do mundo, que é o Calvário. Por quê? Porque o Calvário é o ato de o homem condenar Deus à morte. Não é? O que nós contemplamos no Calvário é isso, né? É Deus que foi condenado pelo homem. E nessa crise, aí ele pega e olha para a situação, nessa crise ele diz, os homens falharam. Os homens, o gênero masculino, os homens falharam. E é interessante porque ele analisa, né? Olha, Judas traiu e entregou. Anás e Caifás fizeram um teatro patético para conseguir aquilo que eles queriam. Pilatos cedeu à pressão política. Os discípulos, com exceção de São João, todos sumiram, né? Desapareceram. O próprio Simão de Cirene carregou a cruz, por quê? Porque ele foi como que obrigado, né, a carregar. Enquanto isso, as mulheres, elas estiveram mais próximas, mais firmes nesse momento, né? E aí então ele cita, por exemplo, a mulher de Pilatos, que tentou dissuadir Pilatos de condenar, de entregar Jesus para ser morto. Ele cita as mulheres de Jerusalém, não é, que choram com Jesus na subida do Calvário. Ele cita a Verônica, que enxuga o rosto de Jesus. Ele cita, é claro, a própria Virgem Maria, que acompanha o seu filho no Calvário, que permanece em pé diante da cruz, assim como aquelas outras mulheres que ali estavam, né, e que acompanham até mesmo o corpo do Senhor até o túmulo depois. Então ele mostra como nesse momento o homem, ele errou e errou feio, né? Ele falhou muito feio. É claro que isso não significa que a mulher, ela acertou 100%, ele só colocou aqui uma comparação, né? A mulher também, ela tem os seus erros. Então, agora ele procura olhar os erros da mulher, mas ele olha os erros da mulher hoje, não é? No contexto atual, não é? Na crise que o mundo vive hoje, diríamos assim, na crise do mundo moderno. Ele chega a dizer o seguinte: a mulher tem insistido em igualdade com o homem, não no sentido espiritual, mas apenas no direito de ser uma concorrente dele no campo econômico, né? Então aqui está a chave de leitura que o nosso autor coloca para aquele que é então o erro da mulher hoje, não é? Essa realidade, e aqui nós vamos entrar, é uma coisa polêmica, mas a gente precisa falar, isso é a essência da ideologia do feminismo, e me perdoem, né, é só olhar aqui para as pessoas que estão acompanhando, esmagadoramente quem nos acompanha são as mulheres, né, com todo respeito às senhoras, mas a gente sabe que o feminismo, ele não vem para ajudar a mulher, ele vem para usar a mulher, não é? A mulher é um instrumento para a ideologia feminista, não é? Que uma arma, diríamos assim, usada por pessoas que têm interesses escusos, não é? Grandes, poderosos, que têm interesse de usar a mulher. Aqui entra, na verdade, gente, a velha tática comunista. Não é? Qual é a tática comunista? É a luta de classes, não é? É colocar uma classe contra a outra. Então, quando a gente pega e coloca o homem e a mulher, a tentativa é colocar a mulher contra o homem. Então começa a acusar o homem disso, daquilo, daquele outro, aí o homem começa a acusar a mulher disso, daquilo, daquele outro, e nesse choque, né,
começa a haver esta briga, essa luta. E então há essa tentativa, não é, de colocar as coisas em um certo pé de igualdade. A gente vai analisar isso um pouquinho depois com mais calma, não é? Mas o autor aponta logo aqui que este é o grande erro da mulher, se deixar levar por uma busca de um igualitarismo, porque na verdade a mulher, ela tem características que são próprias dela e as quais ela não deve renegar e que são muito importantes, né? São muito importantes, que a mulher ela não pode, na verdade, não deve abrir mão, na verdade, né? E aí é que vai então entrar, digamos assim, este erro que ele coloca, não é? Então, ele fala agora mais diretamente do nosso mundo, do mundo moderno, do mundo que nós vivemos, da nossa sociedade hoje. E ele fala que este mundo ele precisa ser restaurado, né? Diz ele o seguinte: em seus braços a vida respira pela primeira vez, né? Da mulher. Em seus braços a vida quer morrer. A palavra mais usada pelos soldados que morrem nos campos de batalha é mãe. A mulher com os filhos se sente em casa, e o homem se sente em casa quando está com ela. Então, é belíssimo, né, olhar assim como a mãe, de fato, ela ocupa um papel muito importante, central na vida da família, como um todo. E é preciso dizer, a família é a igreja doméstica, e a família é o seio da sociedade. Então, se a família é o seio da sociedade e é a igreja doméstica, isso quer dizer que a mulher ela ocupa um lugar essencial na vida deste núcleo social que é a família e na sociedade. Por isso ela deve ser, ela é convidada a cuidar dessa que é a sua missão pelo verdadeiro bem da sociedade. Então, há a necessidade desta restauração. Então, essa restauração, ele coloca 3 pontos, né? São 3 passos que devem ser vivenciados. Então, primeiro, restaurando a constância no amor. Este é o primeiro passo. Fazer esta restauração à constância no amor. Dizer o seguinte: o amor nunca diz, eu vou te amar por 2 anos e 6 dias. O divórcio é a inconstância, a infidelidade, a temporalidade e a própria fragmentação do coração. Mas como a constância poderá ser recuperada senão pela mulher, o amor de uma mulher é menos egoísta, menos efêmero do que o homem. Então, aqui ele coloca, né, o Fotoshin ele nos ensina, nos fala que a primeira coisa que precisa ser restaurada é a constância. Poderíamos dizer assim, a perseverança no amor. Então, a mulher ela está muito mais focada nesta realidade de que o amor ele não é efêmero, que a relação, que a vida entre um homem e uma mulher, que uma família não é algo que eu vou até ali, se não der eu trato isso como algo descartável. Não, é algo que precisa ser constante, é algo que precisa ser vivenciado constantemente. E esta constância que se perdeu. Na verdade, a gente parar para pensar aqui e até usar uma palavra muito usada hoje, não é? As relações hoje são consideradas descartáveis, não é? Então, hoje tá, amanhã não tá, enfim, tá nessa situação. Então, a mulher, ela é chamada a restaurar a constância do amor. É ela que pode fazer isso. O homem não tem condição de fazer isso. Isso é uma missão muito própria, característica da mulher. O segundo ponto é restabelecendo o respeito pela pessoalidade. Ele diz o seguinte: o homem geralmente fala de coisas, a mulher geralmente fala de pessoas.
Já que o homem é feito para controlar a natureza e para dominá-la, sua principal preocupação é com coisas. A mulher está mais perto da vida e do seu prolongamento. Sua vida se centra mais na pessoalidade. Então aqui entra a questão de que a mulher está mais voltada para a vida, não é? Ela está voltada mais para o cuidado com a vida, não é? E se a gente parar para analisar, isso é uma realidade do dia a dia das nossas famílias. Por exemplo, um filho adoece, qual é a preocupação da mãe? Se ao mesmo tempo o filho adoece e, sei lá, faltou luz, a preocupação da mãe é cuidar da saúde do filho. Por que faltou luz? Isso é uma coisa prática, né? Você vê depois, não é? Então, essa questão às vezes, isso na verdade é uma situação que a gente vive muito hoje, né? Uma inversão dos valores, né? Onde os fins são trocados pelos meios, as pessoas vivem muito mais pelos meios do que pela finalidade. Então, isso é um reflexo da perda de pessoalidade. E a mulher ela é chamada, porque é também próprio do seu ser, né, da sua natureza feminina, a mulher é chamada a restaurar este respeito pela pessoalidade, né? Ele ainda diz o seguinte: é isso então que a devoção a Maria faz nesta hora conturbada. Ela restaura a pessoalidade, inspirando-a a guardar a palavra de Deus. Isso é próprio da mulher, e a Virgem Maria se coloca como este exemplo pelo qual nós somos chamados a restaurar esse ponto. E o terceiro, então, não é ponto desta restauração, é infundindo a virtude da pureza nas almas. Na nossa live da semana passada, nós falávamos dessa capacidade que a mulher tem, diríamos assim, de educar o homem, o ser humano como um todo, né? Não é em vão que normalmente a mulher ela se sai muito melhor no educar os filhos, no dar valor aos filhos do que os pais. Eu não estou desfazendo dos homens aqui, pelo amor de Deus, me compreendam. Mas a mulher ela tem uma inclinação natural a isso, né? E inclusive às vezes a esposa, até em relação ao próprio marido, ela tem uma capacidade de educá-lo, de dominar até os instintos, né, que às vezes do homem estão um pouquinho exacerbados, não é? Então, isso é uma coisa muito própria da natureza feminina, né? Até pela própria delicadeza, né, pela própria realidade da mulher que olha para além da aparência, além apenas do objeto, olha para essa pessoalidade, não é? Então a mulher é essa que infunde nas almas a virtude da pureza. Diz o nosso autor: o homem ensina o prazer à mulher, a mulher ensina ao homem a continência. O homem é a torrente do rio em cascata, a mulher é o dique que a mantém dentro dos limites. Então a mulher tem essa capacidade de colocar as coisas dentro do seu limite, dentro do seu controle, não é? É uma capacidade claramente feminina. Ele diz ainda: o outro é a mulher que raramente confunde o prazer do acasalamento com a santidade do acasalamento. Então, para tornar a palavra mais direta, é uma tendência muito mais masculina, muito mais do homem pensar nos prazeres, não que eles sejam ilícitos, se é dentro do casamento, né, não tem nada de ilícito. É muito mais próprio muitas vezes dos homens pensar no prazer, enquanto na verdade a mulher ela pensa na santidade, no sobrenatural, não é? Ele inclusive ressalta aqui, ó: não há conflito entre pureza e prazer carnal em uma união legítima, pois cada um no desejo, o prazer e a pureza tem seu lugar, tá bom? Então, para não dizer que não deve, não está em contradição com o outro, não está em contradição. O que acontece é que a mulher ela consegue colocar as coisas no seu devido lugar. Este é o ponto, né? Pois bem, então agora para concluirmos, não é, essa parte, né, o homem e mulher,
o nosso autor fala o seguinte: já que a mulher de hoje não conseguiu conter o homem, temos de olhar para a mulher a fim de restaurar a pureza. A Igreja proclama 2 dogmas de pureza da mulher. A pureza da alma, na Imaculada Conceição. O outro, a pureza do corpo, na Assunção. A gente já tratou isso nos outros encontros, mas eu acho que aqui fica-nos um pouquinho assim mais claro, né? Esta pureza que acontece na alma, ela é imaculada, ela é concebida sem pecado original, e, por outro lado, também a pureza no próprio corpo, não é este pecado que não maculou o corpo da Virgem Maria, e por isso ela é assunta aos céus, não é? Afinal de contas, nos diz a palavra que a morte ela é o salário do pecado. Se a Virgem Maria não cometeu pecado, não há por que ela receber o salário da morte, não é? Através de todos os séculos, para aqueles que se casam para ser amados, Maria ensina que deve se casar para amar. Para os solteiros, ela convida todos a manter o segredo da pureza até uma anunciação, quando Deus lhe enviará um parceiro. Então, aqui ele coloca de uma maneira assim, muito prática, não é? Em que sentido, em que ponto, não é? A Virgem Maria, ela serve como, não é? Por quê? Porque a Virgem Maria ensina que, na verdade, as pessoas, né? E essa é, na verdade, a gente parar para pensar, é a concepção que a maioria hoje tem de que eu vou casar porque eu quero ser feliz. Eu vou casar porque eu quero alguém que me ame. Tudo bem, isso faz parte, não é? A busca da felicidade, a busca do ser feliz, a busca de alguém que ame, não tem nada de errado nisso, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Ele diz assim: Maria ensina que deve se casar para amar. Ela ensina que se deve manter a pureza até que seja anunciado, não é? Ele usa até o termo da anunciação, aquele que vai ser o seu parceiro ou a sua parceira depois. Tá bem? Então, aqui nós encerramos este primeiro ponto. E passamos para o segundo ponto, onde o Fulton-Sheen ele vai ser assim, bastante, diríamos assim, objetivo, né, nas suas colocações. O título desse segundo ponto é As 7 Leis do Amor. Então aqui eu vou diretamente nas leis. Então, qual é a primeira lei do amor? O amor é uma escolha. Cada ato de amor é uma afirmação, uma prioridade, uma decisão, mas também uma negação. Eu te amo significa que eu não amo outro. Né? Então, e aí ele até usa a citação do Gênesis, né? Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Ele ama a mulher a que ele vai se unir, e é por isso então que ele deixa. Né? Então, o amor ele é uma escolha. Né? É uma afirmação: eu amo essa pessoa, eu amo esse alguém, e se eu amo esse alguém, eu não amo outros. Né? Então, o homem que vai se casar com a mulher, ele ama ela, e não ama outras mulheres. Do mesmo modo, a mulher é afirmativo: eu amo ele, eu vou me casar com ele. E para isso, ele precisa compreender que ele não vai amar como mulher, né, como sua esposa, outras. Então, o amor é uma escolha, não é? Esse é o primeiro ponto. A segunda lei do amor é: a escolha termina na identificação com o amado. Então ele nos diz o seguinte: todo amor anseia unidade, preenchimento de si pelo outro. Uma vez que a vontade faz a escolha, a renúncia se segue, pois a liberdade é nossa apenas para entregá-la. Minha vontade é minha para fazê-la tua. Está na boca de todo aquele que ama.
A liberdade existe para a escravidão doce do amor. Todo amor é passar da potência ao ato, da escolha à posse, do desejo à unidade, do namoro ao casamento. Então, ele vai colocar, olha, é feita essa escolha, né? A primeira lei é a escolha. Então, eu escolhi. Feita a escolha, há esse voltar-se para o outro, né? Este voltar-se para o outro e esse doar-se, né? E ser livre nessa doação. A terceira lei do amor é: o amor exige uma saída constante do ego. Então ele diz o seguinte: para que o amor não degenere numa troca mútua de egoísmos, deve haver um constante lançar-se ao outro, uma exteriorização, uma busca constante pela formação de um nós. Então, é uma saída do ego, né? Aqui entra mais uma vez a questão de que eu já mencionei, né, de que muitas vezes o erro é: eu quero casar porque em primeiro lugar eu quero ser feliz. Não, a busca deve ser de fazer o outro feliz, é de complementar o outro para que o outro te complemente, não é? Então, para não ser uma eterna briga de egos, né, para não ser um egoísmo constante, deve-se buscar um nós, não é? Um você e eu, né? Este nós precisa estar presente sempre. A quarta lei do amor é: o amor é inseparável da alegria. Então ele diz o seguinte: o amor não pode durar sem alegrias, embora estas às vezes sejam dadas como pré-pagamento das responsabilidades posteriores. A alegria do amor espalha-se em duas direções. Uma é a horizontal, através da extensão do amor na família. A outra é vertical, uma elevação a Deus com os nossos agradecimentos, pois Ele é a fonte de todo o amor. Então, ele fala aqui daquelas alegrias que devem estar presentes na vida de um casal, num casamento, numa família, não é? E essas alegrias, elas são vividas nessas duas direções. As alegrias do outro, de estar com o outro, a bênção dos filhos, enfim, tantos outros pontos que a gente podia citar como exemplo, mas também a relação com Deus, né, no sentido de sentir que se está vivendo a vocação, né, e que se está vivendo a vontade de Deus. A quinta lei do amor é: o amor é inseparável da dor. O quarto é: o amor é inseparável da alegria, mas ao mesmo tempo o amor ele é inseparável da dor. E ele diz o seguinte: experiências, lutos e até mesmo as mudanças e os ritmos do amor em si submetem a uma extenuação até mesmo ao amante mais devotado. Então faz muito parte desta realidade do amor à dor, não é? Então ele segue dizendo: todo casamento promete o que só Deus pode dar. Os santos têm a noite escura da alma, mas todos os amantes têm a noite escura dos sentidos. Então olha que bonito, olha que profundo, na verdade. Todo casamento promete o que só Deus pode dar. O que só Deus pode dar. Então o matrimônio, meus irmãos e irmãs, é na verdade uma prefiguração da união do gênero humano com Deus. Um casal, ele antecipa na vida matrimonial a união que a igreja, o corpo místico de Cristo, irá viver um dia na vida eterna com Deus. O que acontece é que somente Deus pode dar. Por isso, haverá sempre este gosto de falta, este gosto de ausência. Não é? Então, por isso há essa dor, não é, pela incompletude.
A sexta lei é: todo amor, antes de se elevar para um nível superior, deve morrer para um nível inferior. O que ele quis dizer com isso? Não há planícies no reino do amor. Ou se eleva ou se rebaixa. Não há certeza de êxtase contínuo, se não houver nenhuma purificação. O fogo da paixão se torna a centelha do sentido, e finalmente apenas as cinzas do hábito. Ninguém tem sede na beira do poço. Não existe algo como amar demais. Ou se ama loucamente, ou se ama pouco. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, o amor ele não é uma planície, uma constante. Ele tem os seus altos e os seus baixos, não é? Então, vamos colocar em vias práticas, né? O matrimônio ele passa pelas crises, pelas dificuldades, pelas lutas, mas ele encontra as suas ressurreições, ele encontra as suas alegrias, ele encontra os seus júbilos, não é? Então, é nesses elevar e descer, não é, que a sede vai aparecendo, e mediante a sede a gente faz o quê? A gente busca água. Então há busca. Se está o tempo todo sentado à beira do poço, não há sede. Se não há sede, não se busca. E aí vem a questão da mesmice, né? Ele fala da questão do hábito, né? E na verdade é aquilo que os casais normalmente chamam de rotina, né? A rotina, que é malvada e que às vezes acaba degenerando muito a relação do homem e da mulher no casamento, né? A sétima e última lei do amor é: a finalidade de todo amor humano é fazer a vontade de Deus. Conforme o amor progride, os dois amores, em vez de procurar um ao outro, buscam algo fora de ambos. Ambos desenvolvem uma paixão pela unidade fora de si mesmos, ou seja, em Deus. É por isso que, à medida que um puro amor cristão amadurece, o marido e a esposa se tornam mais e mais religiosos conforme o tempo passa. Então, se o matrimônio, ele como que oferece, como eu disse aqui antes, não promete, na verdade, aquilo que só Deus pode dar, com o tempo, com a experiência, o casal vai descobrindo que, na verdade, um não vai matar aquela sede que o outro tem. Só Deus vai matar essa sede. Então eles começam a ver que o casamento é uma oportunidade de, em Deus, encontrar esta água, segundo a qual, né, se beber, não haverá mais sede. E então há um amadurecimento. E então o homem e a mulher, o marido e a esposa, eles se tornam mais religiosos, né? É uma característica do matrimônio amadurecido, é o reconhecimento da importância de Deus e a busca mais madura e constante de Deus. E ele encerra então esse ponto, não é, nos colocando que a Virgem Maria, ela, né, deixa isso muito claro na última palavra que ela dirige, que está registrada na Sagrada Escritura. Ele diz o seguinte: o coração tem uma necessidade de esvaziamento e uma necessidade de ser preenchido. A capacidade de esvaziamento é humana. O esvaziamento no amor dos outros, o poder de preenchimento só pertence a Deus. Portanto, todo amor perfeito deve terminar nas palavras: não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Senhor. Ou seja, a vontade de Deus. E aqui, é claro, a Virgem Maria, ela é um exemplo nobilíssimo de como viver essa vontade de Deus. Passamos agora ao nosso terceiro ponto de hoje, onde o nosso autor vai falar sobre a virgindade e o amor.
Então, ele diz logo no início desse ponto: aqueles que vivem com o que nosso Senhor chama de espírito do mundo são radicalmente capazes de compreender qualquer coisa feita por outro pelo Espírito de Cristo, que disse: no mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando o mundo ouve falar que um jovem entrou no convento, pergunta: ele se decepcionou com o amor? A melhor resposta para essa tolice é: sim, mas não era o amor de um homem que a decepcionou, mas o amor do mundo. Na verdade, uma jovem entra no convento porque ela se apaixonou. Ela está apaixonada pelo próprio amor que é Deus. O mundo consegue entender por que amar as faíscas, mas não consegue entender por que amar a chama. É compreensível que se ame a carne que se desvanece e morre, mas é incompreensível que se ame com uma paixão sem ferocidade, uma selvagem tranquilidade, o amor que é eterno. Então, aqui agora ele vai falar, né, sobre, né, a questão da própria vida consagrada, né? E não só a vida consagrada como vida religiosa, mas assim, essa vida como um todo que deve ser consagrada, colocada junto com o sagrado, separada para o sagrado, na vida de toda pessoa, não é? Aqui ele fala, né, e assim de fato é isso que acontece, né? Eu posso testemunhar isso como padre, não é? Mas você é jovem, você vai para o seminário, o que que houve? Decepção amorosa? Né? Me permitam dizer, eu vou usar uma palavra bem direta, não conseguiu, nenhuma menina te quis, não é? Não conseguiu nenhuma menina para casar? Não, não é isso. Não é isso que acontece quando nós homens, nós jovens, resolvemos corresponder ao chamado ao sacerdócio. Não é isso que acontece quando uma jovem deseja corresponder ao chamado à vida consagrada e entrar para um convento. Não é uma decepção amorosa, melhor, é amorosa com o mundo, porque nós vemos que o amor que o mundo pode nos oferecer não nos completa. Somente o amor que Deus pode nos oferecer nos completa. Então, e aqui essa comparação eu achei muito belíssima, né? A inteligência com que Fulton Sheen coloca, né? O mundo, ele acha plausível amar as faíscas e não a chama, não é? E é isso que um amor virginal busca, é amar a chama, é amar o centro, aquilo que alimenta as faíscas, não é? Ele segue dizendo: o primeiro amor é o amor, né, digestivo, o segundo é o amor democrático e o terceiro é o amor sacrificial. Então ele vai desdobrar agora, né, este amor que não sei se essa expressão seria melhor, um amor visceral, não é? O amor essencial, o amor na sua essência, não é? Então ele fala o seguinte: a primeira fase deste amor, né, que é o amor chamado digestivo, né, é o mero amor físico ou sexual, né, que lisonjeia a outra pessoa para a sua posse, como um agricultor engorda o gado para o mercado. Então, aqui, sei lá, talvez a gente poderia usar a comparação no sentido do amor mais interesseiro, né? Um nível mais baixo do amor, poderíamos falar assim, a fase mais baixa, né? Assim, a gente precisa compreender que isso, a via dos sentidos, o interesse na satisfação dos sentidos é usado por Deus como uma isca, né? O problema é que hoje as pessoas confundem e acham que é só isso, né? Então, quando não me oferece mais prazer, eu deixo de lado e busco outro, né? É aí que vem, por exemplo,
a traição, não é? O adultério dentro de um casamento. A segunda fase do amor é o amor num sentido mais democrático, né? Ele usa essa palavra, o amor para além do amor digestivo, é o amor democrático, né? Então, qual é a característica aqui? Aqui a outra pessoa é tratada com devido respeito e dignidade. Então, já não se olha para o outro como alguém que vai simplesmente oferecer aquilo que eu quero para os meus sentidos, mas se olha a outra pessoa como alguém que é digno de respeito, que é digno de carinho. Então já é um segundo ponto. E o terceiro, que é o maior de todos, né, a terceira etapa, né, a terceira fase do amor, é o chamado amor de sacrifício, não é? É o amor mais sagrado, não é? Então ele diz o seguinte: maior do que isso é o que pode ser chamado de amor sacro ou sacrificial, em que o amado sacrifica a si mesmo pelo amante, não é? Então, é essa doação total de si para o outro. Inicialmente há só o interesse, depois há um respeito, agora eu sou capaz de me doar pelo outro. Então, isso é um processo de amadurecimento. São as fases do amor, não é? E é um amadurecimento que acontece. Não é? Ele colocou aqui, a gente usa isso na relação entre homem e mulher, ou mulher e homem, mas isso também muitas vezes pode acontecer na nossa própria relação com Deus, né? Uma relação de interesse, né? Onde o que Deus pode me dar, depois eu olho com o temor, com o respeito e depois a doação, né? E então o autor se volta mais definitivamente para a questão da virgindade mesmo, não é? O amor sobre a forma da virgindade, e nós poderíamos dizer o amor sobre também, né, a forma do celibato, né? Então diz Futo Shin: a virgindade consagrada é a mais alta forma de amor sacro ou sacrificial, que não busca nada para si, mas apenas a vontade da pessoa amada. O cristianismo, ao contrário, né, ou seja, dentro desse sentido, olha para a virgindade como uma rendição do sexo e do amor humano por Deus, não é? Então, esse amor virginal, ele é a aspiração, é o sacrifício dos sentidos, de uma busca de uma realização primeira em prol do amado, do amor maior que é Deus. Ele segue dizendo: a virgindade é o pico da montanha do amor, o casamento é o seu monte. Simplesmente porque a virgindade é com frequência associada ao ascetismo e à penitência, alguns pensam que significa apenas a desistência de alguma coisa. A verdadeira descrição é que o ascetismo é apenas a cerca em torno do jardim da virgindade. Então, é belo, né, ele falar assim: olha, o problema do mundo hoje é que o mundo olha para a virgindade, olha para a pureza, simplesmente vendo o aspecto da renúncia, do sacrifício, do abrir mão, do ascetismo, como ele fala, não é? Mas o mundo não compreende que esse ascetismo, que este sacrifício que se faz, não é, que esse abrir mão é apenas como que uma cerca que protege o jardim, né? A beleza maior está no centro do jardim, está ali, é a flor, não é? Que é isso que se pode oferecer a Deus. Então, segue ainda o nosso autor dizendo que, para tentar também deixar claro, né, procurar deixar claro que é preciso compreender que o amor virginal, não é, este consagrar-se totalmente a Deus, né, como por exemplo
na vida de um homem e de uma mulher que se decide pelo celibato, não fecha o homem à vida, não fecha o ser humano à vida. É claro, se a gente olhar pelo aspecto natural, biológico, de fato, uma pessoa que opte pelo celibato, né, pela virgindade total, ele não vai gerar uma vida biológica, mas gera uma vida espiritual. Né? Então ele nos diz o seguinte: gerar um corpo é uma bênção, salvar uma alma é uma bênção ainda maior, pois essa é a vontade do Pai. Uma ideia pode assim transformar uma função vital, não por condená-la à esterilidade, mas por elevá-la para uma nova fecundidade do espírito. Então, a virgindade é destinada à geração tanto quanto o amor conjugal o é. Então, não é que a virgindade, não é que o celibato, eles sejam estéreis, muito pelo contrário, eles têm uma característica de fecundidade tão própria e real quanto a vocação matrimonial. A diferença é que não há a geração da vida biológica, mas há sim a geração da vida espiritual, não é? A geração para o céu, a geração para a vida eterna. Tanto que nós, padres e os religiosos e religiosas, nós acabamos desenvolvendo uma paternidade, uma maternidade espiritual como uma característica muito forte. Ao menos isso deve acontecer, porque se um religioso, uma religiosa, um padre não está desenvolvendo uma paternidade, é porque possivelmente alguma coisa não está no lugar certo no seu modo de viver a vocação. E nesse sentido, então, o autor encerra esse ponto dizendo, colocando a Virgem Maria como um modelo, desta virgindade no amor. Ele diz o seguinte: e é este possível que cada homem e cada mulher ama quando eles se amam. Este possível se torna real no conceito do amor, e a ele que Deus amou antes que o mundo fosse feito, e naquele outro amor que todos nós amamos, porque traz Cristo a nós e nos leva a Cristo. Maria, a Virgem Imaculada, a Mãe de Deus. Então, a Virgem Maria, ela é este modelo. Por quê? Porque em Maria Deus nos amou, não é? Deus veio até nós, Deus vem até nós, e em Maria nós somos levados até Deus, até Cristo. Por isso, a Virgem Maria, ela é esta mãe, que nos gera espiritualmente. Tá bom? Então aqui ele encerra este ponto terceiro. Passamos agora ao ponto quarto da nossa partilha de hoje, onde ele vai falar sobre a equidade e a igualdade. Aqui, meus irmãos e irmãs, eu diria que entra, é um ponto onde o Fulton Sheen ele vai fazer uma análise talvez mais filosófica ou sociológica, diríamos assim, mas que é importante nós compreendermos para compreender melhor qual é o papel do homem e da mulher nesse processo de cura, nesse processo de transformação que a sociedade ela precisa passar. Não é? Então, ele inicia este ponto colocando quais são os erros básicos que geralmente se comete. Não é? Então, eu vou ler aqui para a gente poder comentar. Os dois erros básicos, tanto do comunismo quanto do liberalismo histórico sobre as mulheres, são: que as mulheres nunca foram emancipadas até os tempos modernos, uma vez que particularmente a religião as mantinha em servidão. 2.
que a igualdade que significa o direito de uma mulher fazer o trabalho de um homem. Então, aqui ele coloca os dois erros assim que são gritantes e que são, na verdade, destruidores. São destruidores. Então, em primeiro lugar, esse pré-julgamento. Aqui, gente, a gente vai entrar numa questão de história, né? E, infelizmente, as nossas universidades, as nossas escolas, elas estão totalmente dominadas por ideologias que não nos ensinam os fatos históricos, mas que nos passam a sua visão da história, e uma visão totalmente deturpada, né? Então, em primeiro lugar, essa vitimização, tipo assim, porque a mulher nunca teve direito, porque a mulher ela sempre foi subjugada, porque a mulher nunca teve o seu lugar, não sei o que lá. E em segundo lugar, a equidade. O que é? Vamos colocar igualdade. Igualdade. Mulher tem que ser igual ao homem. E pronto, tem que ser isso. Então é isso que, na verdade, se procura colocar. Como se hoje, né, e aqui nós voltamos ao ponto que nós colocamos lá no início, como se hoje o feminismo fosse, de fato, a grande bandeira que defende a mulher. Na verdade, como eu já disse, já mencionei, e sem medo algum reafirmo, o feminismo apenas usa a mulher para alcançar os objetivos escusos de certos grupos e ideologias, né? Na civilização cristã, as mulheres gozavam dos privilégios, honras e dignidades que já foram engolidas pela era da máquina. Então, ele procura deixar muito claro que, na verdade, as mulheres, no período onde o cristianismo foi muito mais forte, ao contrário do que se diz, o cristianismo, ele sempre concedeu à mulher o seu digno lugar. O seu digno lugar. Né? Os registros desses tempos cristãos revelam os nomes de milhares e milhares de mulheres que influenciaram a sociedade e cujos nomes estão agora inscritos nos catálogos dos santos. E aqui, gente, nós poderíamos nomear, por exemplo, uma Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela deixou 11 grandes volumes de escritos. Santa Catarina de Sena, ela escreveu para padres, ela escreveu para bispos, ela escreveu para papas. E ela sempre foi respeitada. E nós temos na história da igreja quantas outras grandes mulheres, não é? Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, nós estamos aí para celebrar, não é? Amanhã Santa Rita de Cássia. Também temos, por exemplo, lá no período da Antiguidade Cristã, Santa Hildegarda de Bingen, não é? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e tantas outras grandes mulheres que na história da igreja, na história do cristianismo, na história geral, foram importantes. Quantas grandes rainhas nós temos na história do mundo. Quantas grandes rainhas que foram decisivas para o bem social. Mas o que diz o nosso autor? Estima-se que as mulheres, nos dias pré-industriais, produziram metade dos bens exigidos pela sociedade. Ou seja, até no período da Idade Média, né, ou como muitos gostam de dizer, no período medieval, ou como muitos gostam de dizer, no período das trevas, que de treva não teve nada, né, foi um período de muito mais luzes do que a Revolução Francesa, que se autodenomina período das luzes. A mulher ela era responsável, olha isso aqui, antes do período industrial, a mulher era responsável por metade dos bens exigidos pela sociedade. Por exemplo, as mulheres que trabalhavam artesanalmente com a tecelagem. Estou dando um exemplo. Não é? Mas depois, com o advento da Revolução Industrial, das máquinas, não é? Isso foi tirado da mulher, não é? E foi a modernidade, portanto, que sequestrou
essa centralidade, inclusive, do trabalho da mulher, da contribuição direta para a sociedade, e agora vem dizer que foi o cristianismo, que a religião, que tirou da mulher essa sua importante participação na sociedade. Mas o que eu gostaria mais uma vez de ressaltar é que a mulher, ela tem sim um papel importantíssimo, né? Como eu disse, haja ver as grandes figuras femininas da história universal, como as rainhas, que na maioria das vezes, né, vamos ser também honestos, as rainhas que na maioria das vezes foram as que evitaram tragédias e guerras piores do que as que aconteceram na nossa história. Então, ele diz o seguinte: a mulher hoje, não é, ela é levada a pensar e a se sentir superada por um monstro chamado homem. Elas identificaram a liberdade e a igualdade como um direito de fazer o trabalho do homem. Então o que acontece? Há uma distorção profunda, né, daquilo que é a vida da mulher. Então ela tem que buscar ter uma vida igual à do homem. Então a ideologia do feminismo, ela procura a todo custo dizer, você tem que ser igual ao homem, então você tem que buscar fazer as mesmas coisas que um homem, não é? E isso nós sabemos não é próprio da natureza da mulher. A mulher, ela tem o seu lugar, e a felicidade da mulher e o bem da sociedade vai acontecer à medida que o homem ocupar o seu lugar e a mulher ocupar o seu lugar. Cada um tem o seu lugar e contribui de um modo, não é? Ele reforça que a civilização cristã nunca enfatizou a igualdade no sentido matemático, mas apenas no sentido proporcional, pois a igualdade é errada quando reduz a mulher a uma parca imitação de um homem. Uma vez que a mulher se tornou igual ao homem, matematicamente, ela não mais recebe um assento no ônibus ou sai primeiro no elevador. Assim, gente, me desculpem dizer isso, mas é triste ver que a ideologia feminista leva algumas mulheres a não aceitar hoje, por exemplo, que um homem puxe uma cadeira para ela se sentar, que um homem abra a porta do carro para ela entrar, que um homem permita que ela saia primeiro do elevador, que um homem se levante e dê o lugar para ela no banco de um ônibus ou de um trem. Porque ela é igual. É o que tenta se colocar na cabeça da mulher, ela é igual. Então, se perdeu, faz com que a sociedade perca até a sensibilidade que deve se ter com o feminino, com a mulher. Ela, a mulher, tem sido banalizada em toda a sua busca por igualdade matemática de duas maneiras: por se tornar uma vítima do homem e uma vítima da máquina. Ela tornou-se uma vítima do homem ao ser apenas um instrumento de seu prazer e servindo às suas necessidades em uma troca estéril de egoísmo. E ela se tornou vítima da máquina ao subordinar o princípio criador da vida à produção de coisas inanimadas, que é a essência do comunismo. Ou seja, a mulher saiu de casa, saiu da sua função de mãe, não estou dizendo que saiu totalmente, mas abre muitas vezes mão disso simplesmente para produzir. Isso é uma coisa muito própria do comunismo, né? Inclusive aqui, só para a gente ressaltar, a gente precisa compreender que uma coisa é a equidade, outra coisa bem diferente é a igualdade. Eu já usei essa comparação em algumas aplicações, mas eu vou usá-la de novo, né? Existe um desenho, né, uma figura que circula na internet de três crianças, né, três adolescentes assistindo um jogo de futebol. Eles estão na beira do campo, há uma placa, né, um muro assim que divide o campo deles.
os três estão de costas para a pintura, né, para o desenho, olhando para o campo. Aí um é maior, outro é médio, outro é pequenininho. Os três estão em cima de um caixote de igual tamanho. Só que acontece que o maior, ele não precisa de caixote. O do meio, um caixote basta. E o pequenininho precisaria de 2 caixotes. Mas o igualitarismo, não é? O igual é cada um tem que ter um caixote. E o que acontece com isso? O maior vê o jogo, o do meio vê mais ou menos e o pequeno não consegue. A equidade é dar a cada um aquilo que lhe é necessário e justo. Nesse caso, então, distribui o caixote. O maior não precisa, a sua própria altura deixa ele ver já o jogo. O do meio, um caixote basta, então ele vê bem. O pequenininho bota 2 caixotes, ele sobe e consegue ver o jogo. Isso é equidade. Então, esse igualitarismo aplicado à mulher não é querer tornar a mulher como ela se fosse um homem. E ela não é um homem, ela é mulher. Homem é homem, mulher é mulher. E cada um tem as suas atribuições. E cada um tem a sua importância. É aquela questão da complementariedade, não é? O que acontece é que se procura colocar essa questão do igualitarismo, não é? Se colocar essa questão do igualitarismo, a mulher ela vai deixar de contemplar e de viver coisas que são próprias dela, da mulher, né? São próprias da mulher. E por isso ela também não vai se realizar. Tá bom? Então, nos diz o nosso autor, a solução para essa situação está em uma volta ao conceito cristão, em que a ênfase é colocada não na igualdade, mas na equidade. A igualdade é lei, é matemático, abstrato, universal, indiferente às condições circunstanciais e diferenças. A equidade é amor, misericórdia, compreensão, compaixão. Permite a consideração dos detalhes, apelos e até mesmo o afastamento das regras fixas de lei que a lei ainda não abarcou. Então aqui entra esse aspecto que eu abordei, não é? A equidade, ela permite o amor à misericórdia, né? Usando esse exemplo, aquela criança que é menorzinha, ela precisa de 2 caixotes para conseguir ver o jogo. Não, mas tem que ser igual para todo mundo. Não, não é isso. Né? Então, o amor ele vai para além daquilo que é matemático, não é? Segue nos dizendo, a equidade vai além da igualdade por alegar superioridade em certos aspectos da vida. Né? Então nós vemos que a equidade ela é superior à igualdade. Ela está acima. Por quê? Porque ela tem uma superioridade, ela consegue ver aspectos que são próprios da vida, necessidades da vida, que a igualdade não consegue ver e não consegue colocar. E aqui então, o nosso autor, né, o Fulton Sheen, ele coloca um exemplo bíblico disso em relação às mulheres, e que eu acho assim, do Antigo Testamento talvez assim um exemplo mais plausível, profundo e belo, não é? Que é o exemplo da Rainha Esther, né? O livro da Rainha Esther. Ele diz o seguinte, uma das maiores histórias do Antigo Testamento revela essa diferença, né? A diferença entre equidade e igualdade. Enquanto os judeus estavam em cativeiro persa, Haman, o primeiro-ministro do rei Assuero, pediu ao seu mestre para matar os judeus, porque obedeceram a lei de Deus em vez da lei persa. Então, quando foi dado a ordem para o massacre dos judeus, quem foi intervir? Esther. Se ela levasse em consideração a igualdade, não é? Ela não teria olhado a especificidade da situação. Por quê? Porque a regra era: ninguém pode apresentar-se diante do rei.
sem ser chamado. Se não for convidado a se colocar na presença do rei, poderá ser levado à morte. Esther reza, jejua, se prepara e se coloca diante do rei. E conquista a boa vontade do rei, a ponto de dizer que tens a rainha Esther e que queres. Não é? Ela conquista ele, não é? E consegue assim fazer com que ele dê a ela tudo o que ela precisa. O que é que ela precisa? A salvação do seu povo. Então nós vemos aí como a rainha Esther é um grande exemplo da equidade, né? O olhar para a necessidade e conseguir colocar, inclusive, ser superior a uma regra que é matemática. Não pode se colocar diante do rei. Enfim, nosso autor, então, ele encerra esse ponto, né, sobre a equidade e igualdade, dizendo que nós somos, então, chamados a aprender em Maria, né, na Virgem Maria, a restaurar na mulher aquilo que é próprio dela, ou seja, a busca da equidade, não da igualdade, não de querer ser como o homem é. Para que, restaurada essa realidade na mulher, ela possa ajudar a restaurar a sociedade. Então nos diz aqui o nosso autor: o cristianismo não pede que a mulher moderna seja exclusivamente Marta ou Maria. A escolha não é entre a carreira profissional e a contemplação, pois a Igreja interpreta o Evangelho de Marta e Maria em Nossa Senhora, para simbolizar que ela combina tanto o especulativo como e o prático, o serviço do Senhor e a escuta aos seus pés. Se a mulher quer ser revolucionária, então a mulher aqui em maiúsculo, né? Maria é a sua guia, pois ela cantou a canção mais revolucionária já escrita, o Magnífica. O tema que foi a abolição dos principados e potestades e a exaltação dos humildes. Ela quebra a casca do isolamento do mundo e coloca a mulher de volta para o grande oceano da humanidade. Ela, que é a mulher cosmopolita, dá-nos o homem cosmopolita, e por isso todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Então a Virgem Maria nos é apresentada como este grande paradigma, não é, a ser imitado por todos nós, e neste caso mais especialmente ainda pelas mulheres, na restauração da sua figura feminina e na busca equitativa, né, do lugar da mulher na sociedade. Pois bem, gente, então nós temos mais um ponto a ser tratado, né? O ponto é a Senhora do Mundo. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer do assunto que nós tratamos hoje, vocês estamos acompanhando aí, quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, já podem nos nossos comentários aí colocando a pergunta. Quando terminar esse ponto, então eu respondo as nossas perguntas, tá bom? O nosso último ponto ponto de hoje, né? A Senhora do Mundo. Então, aqui Futushim ele vai colocar como a mulher ela ocupa, na verdade, na história da humanidade um papel importante, não é? E como Maria ocupa na história da Igreja um papel importante, por isso também na nossa história, né? Então, em primeiro lugar, ele coloca, olha, muitas religiões elas trabalham com base no medo, né, no pavor, no colocar medo nas pessoas. Somente o cristianismo ele tem como base o amor, Deus que é amor.
E a chave para entender o amor de Deus é o amor materno. Em outras palavras, o amor materno é a chave para entender o amor de Deus. Então, ele introduz, ele traz à tona uma questão. Pode haver religião sem a maternidade? Certamente não. Sem paternidade, pois uma das descrições mais precisas de Deus é do doador, o provedor das coisas boas. Mas já que a maternidade é tão necessária quanto a paternidade na ordem natural, talvez até mais, o coração religioso dedicado deve ficar com uma mulher também. Então ele coloca como é importante essa figura, essa realidade materna, não é? Eu acho que o principal aqui do que ele destaca é compreender, que o amor materno, ele nos ensina, ele nos coloca o que seria a ideia do amor de Deus. Então, segue o nosso autor procurando então nos colocar a imagem de Maria, Se ele compreende, se ele nos ensina, ele nos coloca que o amor materno é uma figura, nos dá uma ideia do que seja o amor de Deus. O amor da Virgem Maria, a Virgem Maria, a figura da Virgem Maria, nos aponta e nos ensina o que será este amor de Deus presente no próprio cristianismo, Então, ele cita uma fala de um líder religioso indiano que diz o seguinte: ela, Maria, nos mostrou que a sua religião é sincera, não é como a nossa. Sua religião é uma religião de amor, a nossa é de medo. Então, é um testemunho, na verdade, que ele coloca aqui diante de um hinduísta, que fala que Maria mostra esta face amorosa de Deus. E depois, então, ele vai nos colocar, talvez assim, para a gente entender, usando uma comparação com a sociologia africana, a sociologia hierárquica africana, para ver qual é a importância da mãe, na vida do rei. Na África, a mãe tem um papel importante na justiça tribal. No noroeste da Uganda, onde os padres trabalham com zelo e êxitos surpreendentes, cada decisão importante e até a celebração de coroação do rei deve ser submetida à rainha-mãe. Qualquer coisa desaprovada por ela é descartada. Seu julgamento é final. Isso se baseia na suposição de que ela conhece seu filho. Ela sabe o que vai agradá-lo ou desagradá-lo. Quando a rainha-mãe vai ao palácio do seu filho, o rei, ela governa no seu lugar. Uma das razões de não ter havido mais 2 mártires entre os famosos mártires da Uganda na África é porque a rainha-mãe pagã intercedeu por eles. Quando o filho se torna rei, deve sentar-se no colo da mãe antes de sair para a cerimônia, como se a dar testemunho da sua filiação. A rainha-mãe do povo Batutsi, em Ruanda, é tão influente entre o seu povo que o governo colonial tenta mantê-la a uma distância de seu filho. Ambos são convertidos à fé cristã. Então aqui ele coloca aqui um exemplo histórico, e assim, historicamente próximo também a nós, para mostrar quanto a figura da mãe, da rainha-mãe, ela tem uma importância no exercício do reinado do filho. Ele colocou esse exemplo dentro do contexto de que a Virgem Maria ela é uma rainha-mãe, ou uma mãe-rainha.
melhor falando, não é? E como ela, diríamos assim, exerce também o seu poder, exerce a sua influência no reinado do Filho que é Jesus Cristo, né? É claro, de maneira alguma interferindo ou diminuindo o reinado de Cristo, né? Porque as pessoas também podem ser levadas a pensar que isso diminui, não é, a glória, o esplendor, a majestade de Cristo. Muito pelo contrário, somente realça, não é? Então, ele vai agora já encaminhar um encerramento, né, apontar para o encerramento desse ponto, nos apresentando, né, ele usou a figura, pegou o exemplo, né, de uma rainha mãe africana, não é? Falou da importância das rainhas, das mães na religião, e agora então ele vai mostrar, apontar Maria como aquela que reúne todas as características buscadas em uma mulher para reinar. Então diz ele, bela, pura, rainha, mãe. Outras mulheres tiveram uma ou mais dessas aptidões, mas não todas elas juntas. Quando o coração humano vê Maria, vê a realização e a concretização de todos os seus desejos e exclama em êxtase de amor, esta é a mulher. Olha que bonito isso. E exclama em êxtase de amor, esta é a mulher. Maria reúne todas estas belíssimas características que a mulher deseja ter e precisa ter, e que a humanidade busca na mulher, e que o homem busca na mulher, e que a família busca na mulher. Então, ele, né, nos diz ainda, como Cristo é mediador entre Deus e os homens, então ela, a Maria, é a mulher medianeira entre Cristo e nós. Ela é o primeiro terreno de amor que leva ao princípio do amor celestial. A relação entre ela e Deus é algo como a relação entre a chuva e a terra. A chuva cai do céu, mas a terra a produz. A divindade vem do céu, a natureza humana do Filho de Deus veio dela. Falamos de Mãe Terra, visto que ela dá a vida por meio do presente celestial. O sol, então, por que não reconhecer também a Senhora do mundo, já que ela nos dá a vida eterna de Deus? Então, quem nos dá a vida, quem nos dá o mundo, quem nos dá tudo, é claro, é Deus. Mas como a chuva, ela precisa, não é, encontrar a terra para fecundar a terra, a graça de Deus precisa encontrar um solo. E em Maria, a graça de Deus encontrou um solo fecundo e fez brotar nesse solo fecundo a salvação, o Salvador, a presença de Deus entre nós. Então, na verdade, meus irmãos e irmãs, a presença da Virgem Maria é a garantia da presença de Deus. É a garantia da presença de Deus. E ele encerra então dizendo: pode ser que Jesus ainda não encontre uma hospedagem nestas terras, mas Maria está entre as pessoas, preparando os corações para a graça. Ela é a graça onde não há graça. Ela é o advento onde não existe o Natal. Onde há a presença de Jesus, há a presença de sua mãe. Mas onde há a ausência de Jesus, seja através da ignorância ou da maldade dos homens, ainda há a presença de Maria. Então, o nosso autor ele encerra, né, esse ponto de hoje, nos mostrando, né, nos ensinando como de fato a Virgem Maria ela exerce,
não é este serviço de preparação para a vinda de Cristo. A presença dela, como eu dizia, é a certeza da presença de Jesus. E onde ainda não está Jesus, está Maria preparando para que o seu filho Jesus venha. Né? Eu até partilhava isso hoje com os nossos seminaristas aqui, dizendo que me parece, Fultouchin me faz entender aquela promessa de Nossa Senhora em Fátima, não é? Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O que é o triunfo do Imaculado Coração, senão que a preparação do coração humano para receber o seu Filho Jesus Cristo. Né? Então, esta é a Senhora do mundo. Né? E ela tem muito a contribuir e a nos ensinar e a dar ao nosso mundo hoje, né? A todos nós. Tá bem, gente? Então, nós encerramos a parte de hoje e na próxima quarta-feira nós nos encontramos para encerrar o estudo deste belíssimo livro, O Primeiro Amor do Mundo, do Bispo Fultouchin. Tá bom? Então vamos ver aqui se nós encontramos alguma pergunta. Comentários. Então, a Alessandra Aragão nos fez a seguinte pergunta. Nos dias atuais, ainda encontramos casais sem Deus em seu relacionamento. Nós, como igreja, como podemos ajudar? Olha, Alessandra, nós podemos ajudar, né, os casais, todos nós católicos cristãos podemos, não é? Mas já que você falou dos casais, vamos nomear o que os casais podem fazer. Eu diria, Alessandra, que em primeiro lugar, os casais precisam auxiliar testemunhando. Eu creio, né, que a melhor forma de ajudar os casais a encontrar Deus é testemunhar como é belo ter Deus dentro da vida matrimonial, dentro da vida familiar. É testemunhar, é não ter medo de mostrar que Deus é o centro da família, que Deus é o centro do relacionamento e do casamento. Né? Pelo testemunho. Então, perdoando um ao outro quando um comete um erro, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida na busca da vontade de Deus. Né? Para que os casais olhem e sintam o que é diferente nesse casal. E descubram que o que é diferente nesse casal é Deus. Eu creio que esse testemunhar é um passo excelente, não é, para auxiliar os casais que não encontram Deus. A Andrea perguntou que horas começa a formação. Então, Andrea, na próxima quarta-feira a nossa formação começa às 20 horas, né? Hoje começou às 20 horas e na próxima quarta-feira também começa às 20 horas, tá bom? Eu acho que as perguntas foram essas. Ah não, aqui a Valéria Cury nos fez uma pergunta também. Sendo nós tão frágeis e com um terreno tão diferente da terra fecunda de Maria, como de forma concreta conseguir a graça por meio dela? Então, Valéria, assim, de fato, se nós fizermos uma análise entre aquilo que somos nós enquanto seres humanos, né, são as mulheres em relação à própria Virgem Maria, há com certeza uma desproporção, não é? Mas essa desproporção
ela não torna de maneira alguma impossível, não é, de encontrar em Maria, né, um caminho para viver, não é, este exemplo que Maria nos dá. Eu diria que de uma maneira geral, em primeiro lugar, não é, é interessante que nós descubramos ou redescubramos o papel de Maria como nossa educadora, né? Então, Valéria, você é mãe, né? É mãe de 4 filhos, né? Então você sabe muito bem o quanto uma mulher ela precisa, não é, se desdobrar para educar os seus filhos, para dar valores aos seus filhos, não é? Então, e o quanto a mulher ela exerce uma força na educação dos filhos, né? E se uma mulher, né, uma mulher em bom sentido qualquer, consegue exercer uma boa influência nos filhos, ou às vezes, infelizmente, uma má influência, quanto mais a Virgem Maria pode exercer uma influência na vida de todos nós. Então, eu diria assim que um primeiro passo seria todos nós nos reconhecermos filhos de Maria. E como filhos, buscarmos, né, nos deixar educar pela Virgem Maria. Porque aqui entra uma questão assim, a gente olha, na verdade assim, o modelo de ser humano para nós, em primeiro lugar, é Jesus Cristo, é claro, é Deus, é Jesus Cristo. Nós devemos buscar como modelo Ele. Só que eu, ao menos, penso assim, né? Quando nós olhamos para Jesus Cristo e nós olhamos como Jesus Cristo ele age, como Jesus Cristo ele trata as pessoas, né? Vamos usar uma expressão nossa, como Jesus Cristo ele é bem educado, eu creio que nós somos chamados a compreender que ali está muito de Maria. O jeito de Jesus tratar as pessoas e se dirigir às pessoas está muito o modo como Jesus moldou, o modo como Maria moldou a humanidade de Jesus. E se ela moldou a humanidade de Jesus, ela pode moldar a nossa humanidade, né? Então, eu creio que o primeiro passo seria isso. Nesse sentido, até eu diria, eu ouso dizer que nós católicos perdemos muito se nós tratamos Maria simplesmente como alguém em quem nós buscamos uma graça, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes nas minhas homilias, é um pouco polêmico, mas eu diria que às vezes as pessoas tratam Maria como aquela geladeira que tem em centro comercial, né? Em alguns lugares de centros comerciais, que você vai, coloca uma cédula, escolhe, eu quero tal refrigerante, aperta o botão e a máquina te entrega o refrigerante. Então tem gente que vai lá, ai Nossa Senhora, eu preciso muito disso, se você fizer isso eu te prometo tal coisa. Aí a pessoa vai lá e recebe a graça e paga a graça e pronto, né? Tem pessoas que reduzem a relação com a Virgem Maria a isso. E quem reduz a relação com a Virgem Maria a isso está perdendo muito. Está perdendo muito, porque a Virgem Maria é muito mais do que isso. A Virgem Maria é alguém a quem nós devemos nos dirigir com um amor filial. Com um amor filial. E como filhos, para ser assim mais claro, né, nos sentarmos no colo da Virgem Maria e pedir que ela molde o nosso coração como ela moldou o coração do filho dela. E permitir que ela eduque, porque ela vai educar, né? Assim como uma mãe vai puxar a orelha do filho quando precisa, vai botar de castigo quando precisa, vai dizer não quando precisa, vai sentar e conversar quando precisa, a Virgem Maria vai fazer tudo isso. Se nós confiarmos nela, ela vai fazer tudo isso. Então eu creio, Valéria, que de um modo assim bem concreto, o que nós podemos fazer para alcançar a graça de Deus por meio da Virgem Maria é deixar que ela nos eduque. Tá bom? Não sei se eu fui claro na minha resposta. Tá bom, gente? Então, encerramos a nossa formação por hoje. No próximo sábado, também às 20 horas, né, fica aqui já o meu convite,
nós teremos a nossa live, a nossa formação com o seminarista Glauber, que vai nos falar sobre a obediência e o silêncio, a importância da obediência e do silêncio. Então, com certeza, vai ser uma live maravilhosa e nós vamos aprender muito com o seminarista. Então, próximo sábado, já dia 23, todos convidados a acompanhar nas nossas redes sociais essa live, esse momento de formação com o nosso seminarista Glauber. Como eu disse, na próxima semana, na próxima quarta, 20 horas, nos encontramos para encerrar este ciclo de formação acerca da Virgem Maria, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa oração e suplicar ao Senhor que nos dê a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Uma santa e abençoada noite a todos e nos encontramos na nossa próxima formação.